cerveja, a origem seria cerca de 9.000 antes de Cristo. É isso tudo? É. Eu Tudo tava ali isso. imaginando que você ia falar assim, na época, na era Medieval, medieval. não. Não. Porque é até bom você citar essa questão medieval, eu falo assim, pela questão histórica, né? Porque eu passei pelo curso de História e eu tenho uma visão totalmente diferente do que a gente via nas escolas primárias, né? Essa visão romântica, né? A gente tem uma mania de eurocentralizar tudo, né? Porque tudo aconteceu na Europa. Então, quando fala de Idade Média, a gente lembra, a cerveja foi no período medieval. Nada disso. A cerveja, ela em si, ela começa no mundo oriental. Entendeu? Isso aí eu não fazia ideia Então, também. Mesopotâmia, é atual bem Iraque. igual ao Iraque. Você pode pegar ali, nos potes mesmo de barro, eles adquiriram, por exemplo, algumas sementes e houve a fermentação para dar pureza à água, para evitar a contaminação. E a cevada foi fazendo papel. Aí, às vezes, colocava o pão de cevada. E a água foi dando nova origem para evitar a contaminação. E assim, isso foi evoluindo. Isso não é uma forma linear que chega assim, toma aqui, já está engarrafado, né? Teve um processo, aí você vem caminhando século ali, aparece uma situação de levedura, o lúpulo, o trigo. Então, assim, não dá para colocar uma exatidão, aconteceu aqui e agora. Cravar certinho. Porque a história ela é muito ampla, né? Tem a questão, se você for falar do mundo viking, por exemplo, eles tinham umas bebidas deles específicas, o hidromel, por exemplo. Então, assim, são coisas que estão voltando agora, né? O hidromel. O hidromel, eu sabia que ele era antigo, mas eu não sabia que era tão antigo igual na época dos Para vikings você e ter tudo. uma ideia, no Antigo Egito, na época da construção das pirâmides, eles já consumiam uma bebida nesse estilo que seria a cerveja. É só assim mesmo para eles aguentar o tranco de carregar todo aquele peso para construir aqueles monumentos. Porque a absorção, por exemplo, de carboidrato da cerveja ela é muito mais rápida. Então, assim, eu falo como profissional de educação física, que andei lendo algumas coisas, houve períodos, por exemplo, já dando uma acelerada, que no futebol alemão eles usavam para reidratar no intervalo dos jogos cerveja sem álcool, porque ela absorve mais rápido no organismo. Daí foram surgindo essas questões que a gente tem outras bebidas isotônicas hoje. Entendeu? Então, assim, é um Então processo. ela era um Gatorade da Isso. época. Mas Isso. ainda é porque ela sem álcool e absorção rápida, ela cai na corrente sanguínea e o processo químico, que é igual a cerveja, desenvolve. É a mesma coisa da Fórmula 1, né? Você tem que ter uma octanagem mais rápida para gerar potência, Sim. força. É o que faz com a Isso. gente, né? Essa Isso. ligação é perfeita. É. Que aí joga o combustível nosso aí, né? Que seria. Como é que chama? ATP. A adenosina trisfosfato lá, que é um produto que faz a célula movimentar, né? Que leva a oxigenação, que leva outras coisas mais, para a gente não ficar viajando muito. Então, assim, as bebidas foram isso. Igual, por exemplo, a cerveja ela é a terceira bebida mais consumida no mundo. Lógico, a primeira, a água. Segundo, o chá. E por aí vai, né? Porque nós temos a introdução do café, por exemplo, isso é bem pra cá, né? O café é bem mais assim, lógico, se cerveja e chopp é 9.000 anos, café deve ter aí uns 400 anos, Não, mais ou não menos. pode ser preciso, porque a origem do café, por exemplo, você não pode cravar que ele é totalmente europeu também. A do café é mais atribuída que as primeiras infusões seriam na região da atual Etiópia, na África, que a infusão teria se originado lá. E aí os árabes que chegaram perto de lá na época da expansão teriam conhecido essa infusão e passado para outras regiões. Mas seria mais ou menos nessa região ali da África que teria se originado o café. Aí posteriormente teve a expansão para outras regiões do mundo. Até nessa questão da fabricação em si do chopp, né? Até uma dúvida assim que eu tenho como consumidor, né? Lá em casa eu e a Lívia consumimos chopp, né? A gente sempre gosta de cerveja artesanal e chopp.
Tanto que quando a gente vai em algum evento, igual teve no Hotel Tulip lá, que uma noite romântica e tudo, o pessoal normalmente vai pro lado do vinho. A gente tá com balde de cerveja lá, porque o vinho pra gente não agrada nosso paladar. Então a gente vai pro lado da cerveja artesanal e tem esse tipo de degustação de vários tipos de cerveja, de chopp diferente, né? Para quem é leigo, quem não conhece, qual que é a diferença? Na hora que eu vou fazer, é só o lúpulo ou tem um tipo de fermentação diferente? Quando você vai fazer um chopp, né? Que tipo de coisa que a gente faz para ter um chopp de um jeito ou do outro? Olha, voltando para a questão histórica também, a cerveja em si, ela não nasceu direto com lúpulo, nem direto com as leveduras, né? Houve evoluções, né? Entendeu? Então, foram caminhando. Até nós chegarmos no ponto que nós estamos aqui hoje, as leveduras hoje são principais. A forma de fermentação, entendeu? A forma de manuseio. Aí vem a questão do sabor, a oxigenação, a composição de cada material. Isso faz a diferença. A higienização. Isso é um fator muito preponderante, porque se você não tem uma certa asepsia, você não vai gerar um produto de qualidade. Aí a gente tem a diferenciação das cervejas no mundo europeu hoje e do mundo americano. Então, cada país ele carrega uma história de quem gosta mais. Igual você citou essa questão da degustação. Você tem a questão dos teores alcoólicos, né? Mais brando, né? E até os mais assim, mais acentuados. E hoje existem produtores de cerveja que a gente chama de artesanal, que na verdade não é artesanal, né? Artesanal quando você faz uma coisa alheia e vai sair. Numa boa. Por isso que o nome arte, né? Sai. E quando você elabora uma fórmula, já não é mais artesanal. Aí já entra na questão científica, química, né? Você vai manter o mesmo padrão, né? Você criou uma receita que vai... Isso. É uma questão do perfume também, né? A química, né? A ciência está no meio, não adianta. Lógico que ser artesão também é uma arte, né? É uma ciência. Mas aí você disse sobre o sabor. Hoje a gente tem cerveja, café, chocolate, maracujá. Nós temos aqui mesmo o de hibisco, que é a Rosélia. Então, Temos a nossa primeira cerveja, que foi a primogênita, que é a evolução do chopp, a transição. Então é assim que vai se trabalhando. Aí a gente tem outros sabores diferenciados. E hoje você pode agregar o que você quiser à cerveja. E qual que é a diferença assim, principal assim, de chopp para cerveja? A pasteurização, entendeu? Só o jeito de... É a hora que você faz o envasamento. E a questão de validade também, né? A cerveja tem um tempo maior de validade. Quando ela tem asepsia, e o chopp, ele tem um período, ele tem que ser cuidado, porque ele ainda não foi envasado, ele não teve o choque térmico, né? Aí vem a questão da história também, né? Isso aconteceu recentemente que eu falo assim, quando até o nome chama pasteurização, porque vem de Louis Pasteur, né? Ele que criou a pasteurização, igual o leite, né? Tem aquele choque quente e frio. Então, a evolução foi por isso. Quando o chopp ele tem esse choque térmico, ele transforma, ele fica pasteurizado, você envasa. Então assim, para chegar no processo da cerveja, você tem que passar por chopp ou não? Você passa, não tem como. E na verdade, duas coisas completamente diferentes. Não, até a questão do surgimento do chopp em si, o chopp tem um certo carimbinho brasileiro. Porque até o final do século XIX não existia essa distinção. Se você for em outros países no exterior, não existe essa distinção a princípio entre chopp e cerveja. Essa questão da pasteurização foi brasileira. Essa questão da pasteurização foi brasileira. No exterior, eles basicamente só têm a diferente concepção da cerveja que é servida no barril e que é servida na garrafa. Mas no caso lá, tudo seria tratado como cerveja. Tudo como cerveja. Aqui no Brasil que criou-se essa questão dessa separação do processo da cerveja pasteurizada do chopp não pasteurizado. Tanto que o termo chopp, ele vem do alemão, acho que é Schoppen, e do francês chopp, que literalmente significa só a vasilha.
o copo, a coisa onde você consome a coisa. Tem nada a ver com o líquido. Não, não. Aí no Brasil que surgiu essa mudança de paradigma de denominar o que seria o objeto o líquido. E outras questões, por exemplo, as cervejas que foram trazidas dentro das navegações, umas sofremos processos assim de má formação, né? Aí eles procuraram evoluir isso, porque consumia-se